Muito boa tarde a todos. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter você comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já deixo o meu convite aí para que você possa ver os vídeos antigos aí do canal, pois, como eu sempre costumo dizer, estudar espiritualidade é um quebra-cabeça, né? Então, a gente vai encontrando as peças-chave em diversos lugares, obras, palestras, enfim. Hoje eu quero falar sobre um assunto bastante importante, tanto a questão do suicídio como a questão do aborto são temas importantíssimos para a gente tratar. Eles vêm ocorrendo no planeta em grande escala, né? Suicídios de todas as idades. O aborto também é uma prática que cada vez mais vem sendo admitida e até legalizada em muitos países, inclusive no Brasil já existe um projeto de lei nesse sentido. E justamente por isso eu achei interessante trazer um pouco aí dos meus estudos a respeito desse assunto, um assunto um tanto polêmico, mas eu acho que é super válido falar aí o que é a espiritualidade, como que a espiritualidade vê essa questão, quais são as perspectivas dos mentores e das falanges espirituais responsáveis por auxiliar as pessoas durante esse processo. Para esse vídeo eu estou trazendo 3 obras. Uma é de Osmar Barbosa, a outra é de Luiz Sérgio e a outra é de Roger Bottini Paranhos, com as instruções para a nova era. E eu quero dividir esse vídeo em 4 partes, né? Então, primeiro, eu quero falar dos momentos que acontecem na pré-concepção, antes do espírito vir de fato a ser concebido, antes do espírito vir de fato a entrar no caminho da reencarnação. E o que a espiritualidade vem trazendo para nós é que, muito antes de haver a concepção entre o espermatozoide e o óvulo, já é feita uma preparação no plano espiritual para que o casal possa receber o espírito que precisa reencarnar. Então, muitas das vezes, meses antes, o casal, cuja espiritualidade encontra campo psíquico propício para receber um espírito, seja por necessidade ou seja por vontade mesmo do casal, desdobra o casal no sono e leva eles até a colônia para conversarem juntamente aos mentores, aos benfeitores espirituais, com o espírito ou espíritos que irão reencarnar. Então vocês percebam que o processo reencarnatório ele começa muito antes da concepção, do sexo, por assim dizer, né? O casal ele é levado até uma colônia e reencontra o espírito que vai reencarnar. Muitas das vezes, esse espírito é ligado ao casal através de laços kármicos. Geralmente é um espírito familiar. Muitas das vezes, esse espírito já foi tanto da família da mulher como da família do homem. Às vezes, é um avô, um bisavô da mulher, por exemplo, que irá reencarnar e que numa outra vida foi irmão do pai, que irá recebê-lo. Por isso que acontece muitas vezes dos casais já irem formando uma ideia ou tendo sonhos a respeito de uma possível gestação ou vendo algum espírito, ou muitas das vezes quando esse casal tem algum amigo sensitivo, ele logo já fala mesmo, não é verdade? O sexo e tudo mais. Por que ele já fala? Porque ele consegue ver, ou seja, em muitos dos casos, o espírito reencarnante visita também a casa dos pais. Então, vejam, muito antes dos laços fluídicos do perispírito do reencarnante irem até o feto, o embrião, e a gente já vai falar disso, ele já está no ambiente da casa da mãe e do pai para irem estreitando os laços psíquicos e fluídicos, uma vez que a mãe vai ter a sua casa mental, digamos assim, e física, dividida com um outro ser. Percebam, portanto, que muito diferente da ideia dos materialistas,
que a vida só começa com 2, 3 meses de gestação, a espiritualidade vem trabalhando muito antes, pois vocês não podem se esquecer que o mundo espiritual pré-existe ao mundo físico e, portanto, é natural que o processo reencarnatório físico comece, obviamente, no mundo pré-existente. Então, muitas das vezes, o espírito já se encontra na casa do casal. Isso é claro quando o espírito tem merecimento, ou seja, quando ele está numa condição emocional e vibratória boa, serena, calma, ele consegue acompanhar todo esse processo reencarnatório. Existem casos de espíritos que, quando desencarnam, vão para o umbral. E eles não passam exatamente por esse processo de reencarnação. Eles são enviados para ter reencarnações compulsórias. Então, às vezes, o espírito ele não está com condições vibratórias de ir para uma colônia, de se preparar para reencarnar, de fazer estudos, claro, porque nós precisamos estudar no plano espiritual. Muitas vezes ele está numa região inferior de dor e ranger de dentes, e ele não tem condições sequer vibratórias de ir até uma colônia. Então, existe uma força no planeta Terra chamada força telúrica que arrasta magneticamente os espíritos aos úteros maternos. É, portanto, a lei de Deus. Ou seja, não tem como evitar o processo reencarnatório. É inevitável. Existem espíritos das sombras, conhecidos como magos negros, que através da sua força mental retardam a sua reencarnação, porque para eles reencarnar significa regredir. Eles não querem esquecer os conhecimentos que eles têm, os conhecimentos iniciáticos que eles têm, a força mental que eles têm, e não querem deixar o domínio no plano no astral inferior. Então, para eles, entrar num corpo físico é uma involução. Mas voltando aqui ao nosso caso, então vocês podem ver que na pré-concepção já existe toda uma preparação do plano físico e do plano espiritual. Aí o que acontece? No momento em que o espermatozoide chega no óvulo, ele forma uma célula que chama embrião. Vai ser formado esse embrião. Esse embrião ele vai começar a se subdividir. Essa célula vai começar a se subdividir e vai dar início à construção do corpo físico. Hermes Trismegisto, um dos grandes mestres aí da evolução espiritual da Terra, nos diz que a ligação entre o perispírito do desencarnado com o útero materno e o embrião se inicia quando essa célula, quando esse embrião começa a se multiplicar. Então é nesse momento que, de fato, há a ligação entre o perispírito e o óvulo da mãe. Nesse momento, técnicos siderais ajudam o perispírito do reencarnante a reduzir a sua forma perispiritual, pois, como vocês já sabem, o corpo perispiritual ele é plástico e ele é moldado segundo a nossa mente. Então, existe um processo hipnótico de regressão perispiritual gradativa para que aquele perispírito, com o tempo, vá, de fato, tomando a forma do feto que irá nascer. Então, pode-se dizer, sim, que, de fato, o espírito bebê, digamos assim, é de fato um bebê no perispírito, porque ele assume aquela forma e leva um tempo. É claro que cada caso é um caso. Então, esse é o momento da pré-concepção. A conversa, a pré-existência do planejamento é feita nos departamentos de reencarnação, né? Geralmente são as falanges de Maria de Nazaré responsáveis por esse processo. E aí, o que acontece? Como vocês sabem, o número de abortos tem aumentado. E isso traz graves consequências espirituais, tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para o espírito reencarnante. Por quê? Bom, primeiro que nós estamos aí impedindo uma vida de nascer, né? E, como vocês sabem, nós não temos o direito de impedir um espírito de reencarnar, porque a reencarnação faz parte da nossa evolução.
Nós não temos o direito de impedir que um espírito tenha a experiência na carne da qual ele precisa. Ele precisa descer ao educandário da vida para evoluir. Então nós não temos o direito. Inclusive, a legislação brasileira autoriza o aborto em alguns casos. Né? No caso de estupro de vulnerável, no caso de bebês anencéfalos, entre alguns outros específicos. No livro de Osmar Barbosa, Deixe-me Nascer, a Nina Brestonini, que é a mentora espiritual responsável por trazer este conteúdo, alega que se a vida da mãe está em perigo, de fato, deve-se preservar a vida que já está na carne. Porém, em todos os outros casos, ou seja, em todos os outros casos, o espírito não deve ser impedido de vir. Ela diz que, inclusive no caso de estupro de menor, é uma opinião polêmica, mas eu achei importante trazer aqui a visão dela, a visão dessa mentora espiritual, mesmo sendo polêmica, porque ela diz o seguinte: nós não sabemos se aquele espírito que vai reencarnar já estava programado para ser daquela forma. E também nós não sabemos se no futuro aquele filho possa ser a salvação daquela mãe. Ou possa ajudar aquela mãe que teve a gravidez ali nova, de uma maneira traumática, a evoluir. Então, nós não sabemos quais são os enredos kármicos que envolvem essa história, e mesmo no caso de bebês anencéfalos também. Por quê? No caso de bebês anencéfalos também. Existe uma programação espiritual responsável por trazer espíritos ao útero materno para refazer as suas nódoas perispirituais. O que isso quer dizer? Existem casos em que a mãe aborta espontaneamente. Existem casos que o bebê nasce morto. Existem casos que o bebê nasce com paralisia cerebral, entre outras coisas. O que isso significa do ponto de vista espiritual? Me acompanhe nesse raciocínio. Durante a nossa vida física, quando nós abusamos das nossas faculdades psíquicas e físicas, isso traz consequências para o nosso corpo perispiritual. Ou seja, se eu afeto o meu corpo físico, eu afeto o meu corpo perispiritual. Eu posso afetar fisicamente ou mentalmente. Ou seja, se eu nutro hábitos negativos, eu posso afetar o meu corpo perispiritual. Exemplo, se eu sou uma pessoa maledicente por 30 anos, quando eu desencarnar, eu vou ter problemas em alguns órgãos do meu corpo perispiritual, pois aquilo será uma consequência de algo somático, emoções que geram desequilíbrios no corpo perispiritual. Ou eu posso, por exemplo, em uma encarnação, dar um tiro na minha cabeça, me suicidar, maltratar o meu corpo de alguma forma, e o meu corpo perispiritual, portanto, receberá a carga de energia que eu trouxe até o meu corpo físico. Então, se eu dou um tiro na minha cabeça, o meu crânio perispiritual irá ser afetado. Muitas das vezes, os técnicos siderais, para consertar, para refazer a forma perispiritual destruída, colocam esse espírito no útero materno. Então, muitas das vezes, na programação daquele espírito, não é para ele reencarnar, mas é simplesmente para ele ter o contato do seu corpo perispiritual com o útero físico materno, para que ele consiga reconstituir o seu corpo perispiritual. Entendem o que eu quero dizer? Então, muitas vezes, as mães podem adquirir problemas psicológicos devido ao aborto espontâneo, mas saibam que muitas das vezes o que essa mãe fez é um ato de caridade,
porque aquele espírito só precisava do útero materno durante um tempo. Depois ele deveria voltar ao plano espiritual. Então não existe acasos no plano de Deus. Não existe injustiça na obra de Deus. Tudo é perfeito. A questão é, nós precisamos evoluir para conseguirmos entender toda essa complexidade que se dá os reencarnes. Lembrando que não é só no corpo físico que uma pessoa pode ficar grávida. Sim, um desencarnado, uma mulher desencarnada pode estar com um feto no útero também. Isso acontece. Inclusive, existem casos em que, quando uma mãe, por exemplo, no corpo físico, vai abortar, uma mentora espiritual pode trazer aquele feto vibratoriamente, magneticamente, para o seu útero perispiritual e assim ela pode ter essa gravidez no plano espiritual. Ou, quando uma mulher vai cometer um aborto, pode acontecer dela morrer durante o processo, porque, como vocês sabem, as clínicas abortivas não são seguras, né? Às vezes, a mulher morre junto com o feto e a espiritualidade permite que os dois, em perispírito, passem por esse período de gravidez. Por quê? Vou chegar lá. Vamos entrar agora na parte da pós-aborto. Do pós-aborto. Imaginem vocês um espírito que já está há um tempo preparando para reencarnar. Ele estudou, ele se preparou, ele teve medo, pois, como vocês sabem, a gente aqui na vida física, a gente está indo para a morte, né? E a gente tem receio da morte, é o desconhecido para a gente. Um espírito, quando ele vai reencarnar, é o mesmo processo, ele está indo para um desconhecido, ele está indo para a vida, e a gente indo para a morte, entre aspas. Então, é um processo que o psicológico tem que ser trabalhado, ele tem que estudar, ele tem que se preparar. Então, vocês imaginem que depois de tudo isso, depois dele fazer a sua redução perispiritual, a mãe decide abortar. Os mentores tentam de tudo para intuir aquele casal a não fazer isso, mas muitas das vezes é em vão e essa mulher vai até uma clínica e aborta. Maria de Nazaré possui uma falange responsável por acolher os abortados ou rejeitados. Eles fazem vigília. O plano espiritual faz vigília nas casas de aborto, né? Nas casas contra a vida, né? Tentando auxiliar, né? Como consequência de médicos que juraram proteger a vida e estão destruindo a vida. Aí o que acontece? Quando o aborto está ocorrendo, o desencarnado em perispírito, ele acha que está havendo o parto. Então ele começa a fazer força para sair do útero. Força. Porque ele estudou isso, ele foi preparado para fazer isso. Quando ele sentisse determinada situação de puerpério, ele deveria fazer a sua parte para sair do útero e nascer. Só que aí o que acontece? Ele percebe que na verdade ele não está nascendo, ele está sendo morto. E isso gera um choque emocional no perispírito reencarnante muito intenso. E isso faz com que o espírito que iria reencarnar comece a sentir tudo o que o médico está fazendo. Então, se uma pessoa tenta abortar com veneno, se uma pessoa tenta queimar parte do útero, se uma pessoa tenta alfinetar o útero, se ela toma um monte de medicações, tudo isso vai afetar o perispírito. Tudo isso vai afetar o perispírito, porque o perispírito ele vai ter um choque emocional, aquele espírito reencarnante vai ter um choque emocional muito grande da rejeição, e ele vai trazer para o corpo perispiritual dele, todas as impressões do tipo de aborto que foi realizado. A falange de Maria de Nazaré faz de tudo para que naquele momento eles retirem o perispírito do feto e levem para a colônia dos rejeitados.
Quando eles chegam na colônia dos rejeitados, a aparência perispiritual deles é alternada entre rostos de bebê, rostos de adulto, corpos de bebê, corpos de adulto. É realmente uma visão estarrecedora, de no mínimo causar choque e surpresa. Por quê? Porque o choque emocional foi tão grande e o corpo perispiritual ele é plastificado de acordo com as nossas emoções e sensações, então aquele trauma faz com que o espírito fique criança, ou fique parte criança, parte adulto. E aí começa uma nova jornada para esse rejeitado na colônia dos rejeitados. Porque, primeiro, ele precisa se livrar do trauma, ele precisa perdoar, ele precisa reconfigurar a sua aparência perispiritual. E isso não é fácil. Muitas das vezes, alguns monges, yogis de planos superiores são trazidos à colônia dos rejeitados para auxiliarem, através de processos de meditação, eles retomarem a forma. Então vocês imaginem o sofrimento desse espírito que ficou um tempo considerável preparado para reencarnar. Agora ele deve se conscientizar, procurar desculpar e tentar uma nova encarnação. Isso, gente, na melhor das hipóteses. Porque pode acontecer o seguinte: o espírito que está reencarnando, ao ver que ele está sofrendo um processo de rejeição, um processo de aborto, ele pode entrar num estado de raiva, ódio e ressentimento muito grande em relação aos seus genitores, e ele pode se recusar a acompanhar os assistentes de Maria de Nazaré à colônia dos rejeitados. E aí começa um processo obsessivo na mãe. Ou seja, aquele perispírito, meio homem, meio feto, fica grudado nos centros de força da mãe, gerando depressão, problemas psicológicos, problemas físicos, problemas estes que poderão acompanhar a mulher que abortou por vidas e muitas vidas. Tanto é que muito dos casos de ovário policístico, naquele caso que a mulher tem poucas chances de engravidar, são resultados diretos de aborto que elas cometeram em vidas passadas. Cada cisto representa um certo número de abortos. Então, a lei de Deus é assim: quando Deus te dá a oportunidade de conceber uma criança e você rejeita de uma maneira violenta e ilegal, considerada crime hediondo no plano espiritual, numa próxima encarnação, quando você desejar mais do que tudo ser mãe, você será impossibilitada de ter essa dádiva porque não soube aproveitar quando teve a oportunidade e impediu um espírito ou mais de vir à carne. Por que eu digo ou mais? Porque muitas das mães fazem vários abortos. Então vocês imaginam um espírito rejeitado vem para a colônia dos rejeitados. A espiritualidade vai de novo tentar falar com aquele casal. Vocês precisam receber, vocês precisam receber. Geralmente começa a rolar animosidade entre eles. São muitos os casos em que o casal desdobrado na colônia não quer o filho, brigam com o espírito briga com os pais, porque eles começam a criar um ódio mútuo, uma revolta mútua. Então o processo se dificulta. Muitos dos espíritos, inclusive, têm traumas porque eles são rejeitados mais de uma vez. Existem casos em que eles são rejeitados tantas vezes pelo mesmo casal que a espiritualidade encontra espíritos abnegados que não têm laços kármicos com o reencarnante para recebê-lo. Pessoas que, de fato, renunciam à sua vida para ajudar um outro ser humano. O que é muito raro hoje em dia, porque as pessoas estão cada vez mais materialistas. Então, o trabalho é mais importante, a profissão é mais importante, o dinheiro é mais importante do que ajudar um espírito a evoluir. E aí, se ele não vem para a colônia dos rejeitados, ele pode entrar num processo obsessivo de vingança e ficar nos centros genésicos da mãe, causando todo tipo de distúrbio. Por isso que muitas mulheres que abortam têm problemas mentais logo em seguida, precisam de acompanhamento
terapêutico entram em estados depressivos porque tem um espírito ali com muita raiva, com muita mágoa, emanando ódio e querendo se vingar. Lembrem-se, planeta de provas e expiações. Nem todo espírito que é rejeitado vai perdoar, vai entender, vai compreender. E pior, o espírito reencarnante muitas vezes foi avô da mãe ou do pai, ajudou a criar. Muitas das vezes o espírito reencarnante ajudou a criar aqueles que estão o rejeitando hoje. E aí também, o que pode acontecer? O espírito pode entrar num processo de raiva tão forte, de mágoa tão forte, que ele pode perder a sua forma perispiritual e se tornar um ovoide. Um ovoide. Sim, isso pode acontecer. E aí vai ficar ali na mãe. Ou a vibração pode cair tanto que ao invés dele conseguir ir para uma colônia, ele vai para o Vale da Revolta. O Vale da Revolta é um ambiente do umbral aonde estão espíritos ligados a toda essa questão do aborto. Então, quem são os espíritos que se encontram lá? Lembrem-se, no universo tudo funciona através de afinidade. Os afins se atraem. Então, lá existem médicos que exerceram a sua profissão de uma maneira criminosa, materialista e totalmente desvinculada das questões espirituais, totalmente cego para as questões espirituais, só visando o dinheiro, porque, claro, uma clínica de aborto clandestina não é barata. Então você tem o Vale da Revolta. Lá existem espíritos de mulheres que sofrem processos de culpa. Geralmente, os médicos e as mulheres que fazem isso, e os homens também, estão com ovoides atrelados no seu corpo perispiritual. É uma situação de penúria mesmo, porque eles estão sendo perseguidos por aqueles a quem eles mataram. Então vocês percebam que a realidade do espírito é essa. Um médico, ele pode ser rico no plano físico, ele pode ser bem conceituado, ele pode ter uma clínica de fachada, ganhar muito dinheiro, vestir sapatos de couro de jacaré e madeira, terno de linho, falar bem, ser intelectual e acabar no Vale da Revolta, perseguido por aqueles mesmos que ele impediu de virem ao educandário da vida física para terem a sua experiência carnal por direito. Por direito. Então, como vocês podem ver, as consequências espirituais do aborto são muitas, né? Nós não temos o direito, né? E se nós seguirmos aí a orientação da Nina Brastonini, nem nos casos em que a legislação possibilita isso, nós temos o direito. E a respeito das leis pró-aborto, como vocês sabem, 90% dos políticos da Terra, não vou dizer 90%, não vou dar um número, mas grande parte dos políticos do planeta Terra têm os seus corpos mentais inferiores sequestrados em bases do astral inferior, sofrem hipnose e voltam para o corpo, depois de uma noite de sono, com ideias como essa, né, de propagar a morte, né? Se dizem a favor da vida, mas são contra a vida. Então, gente, é uma situação que nós precisamos tomar muito cuidado. E eu gostaria de falar também a respeito das instruções para a nova era. É claro, um dos grandes propósitos do meu canal é trazer conteúdos, ideias e projeções aí para um mundo regenerado, um mundo que nos espera, se Deus quiser, né? Então, um dos procedimentos que virá em auxílio no plano físico será a engenharia genética. Ou seja, isso já vem acontecendo, não é, gente? Fertilização in vitro, né? Clonagem, partes de tecido, de órgãos. Então, o que acontece? A fertilização in vitro, ela recebe o espírito, mas o Hermes nos diz o seguinte, é assim, ó. Quando a fertilização é feita in vitro, o espírito não se liga ali, naquele embrião. Porque se o espírito se ligasse naquele embrião, ele está sendo fertilizado fora de um útero. Ele precisa do útero. Então,
o espírito só vai ser ligado ao embrião quando estiver no útero, por mais que a fertilização seja in vitro. Porque se você ligasse o perispírito de um reencarnante na fertilização in vitro fora do corpo da mulher, ele ficaria aprisionado, entendem? Então, isso é um pouco das instruções que são trazidas. E, claro, o corpo humano, na nova era, ele vai mudar. Ele vai ser mais longilíneo. Nós teremos o córtex frontal mais desenvolvido. Aqui se localiza a nossa capacidade de cognição, de raciocínio, né? Aqui foi, se vocês perceberem, o crânio de um Neandertal, por exemplo, ele tem essa parte achatada e essa parte grande, tá? Dos instintos. Aqui não, aqui é a parte que vai sendo desenvolvida, né? Pelo nosso raciocínio. Os corpos se tornarão mais longilíneos, não será uma aparência tão de animal, de símio, né? Será uma outra aparência. E com a engenharia genética, nós poderemos aprimorar cada vez mais o corpo físico. Escolher tipos de óleo, cabelo, né? Melhorar. Se um órgão tiver com algum problema, não vai precisar fazer transplante. Através de um tecido celular, um órgão vai ser formado no laboratório para ser colocado nos corpos. Por quê? Porque os espíritos da nova era não terão esses karmas que nós temos. Ou seja, eles vão encarnar em corpos perfeitos, digamos assim. Não terão doenças kármicas. Então a engenharia genética já vai estar bem avançada naquela época. Na época que virá. E uma curiosidade. Hoje já se sabe que alguns espíritos que reencarnam no planeta Terra em missão, espíritos muito evoluídos, espíritos que estão quase perdendo a sua forma perispiritual, muitas das vezes eles não encarnam em corpos físicos normais como eu e você. Espíritos hoje que vêm em missão, que são muito evoluídos, geralmente o que acontece? Existe tecnologia extraterrestre avançada, tecnologia essa que não existia na época que Jesus reencarnou, tanto que Jesus levou aproximadamente 1000 anos terrestres para reduzir a sua vibração para encarnar num corpo físico. Hoje em dia existe tecnologia que faz com que um grupo de extraterrestres consiga injetar nos testículos masculinos um espermatozoide. Ou seja, ele injeta uma unidade androide biológica. Tá bom? São fenômenos raros, mas acontecem, né? Inclusive, o Allan Kardec, que eu falei para vocês, que está reencarnado no Brasil, já trouxe essa informação de que o corpo dele é uma unidade androide biológica. Por quê? Porque tem muita luz. E hoje não precisa ficar 1000 anos reduzindo a sua frequência vibratória. Afinal, a tecnologia do plano astral é muito mais evoluída. Tanto do astral inferior como do astral superior. A tecnologia do astral inferior é bastante evoluída. Eles têm nanotecnologia lá, laboratórios lá, chips, microchips, nanotecnologia. E os nossos irmãos extraterrestres têm uma tecnologia muito avançada que de 2000 anos para cá eles evoluíram e agora eles conseguem trazer um espírito missionário que não precisaria estar encarnado num corpo físico através de uma unidade androide biológica. Ninguém consegue perceber a diferença, é um corpo físico como qualquer um, mas é mais fácil de cuidar. Por quê? Porque um espírito que é muito evoluído, que tem muita luz, ele tem dificuldade de ficar no corpo físico. O espírito dele tem força mental para destruir o corpo físico e danificar, por causa da luz. Então, quando esse missionário vem e ele está nesse tipo de corpo, existem extraterrestres que fazem manutenções no corpo etérico da unidade biológica. Entende? Esse assunto não tem tanto a ver com a questão do aborto, mas eu acho que é importante trazer, né? São casos raros, né? Em espíritos missionários isso tem sido feito. E aguardemos agora a nova era. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.